Boa noite, gente. Eu sou Eric Gomes e vamos começar mais um episódio do Live às 20. Hoje vai ser com Ana Lira, com a fotógrafa artista visual, enfim, uma mulher bem inquieta aí nas artes, que envolve um bocado de coisa. E antes da gente chamar ela aí para a conversa, eu queria avisar que os episódios do Live às 20 eles ficam disponíveis logo que encerra no Stories e depois vai para o IGTV, YouTube e Facebook. Tá tudo lá para assistir depois, se não tiver como assistir agora. E outra coisa, eu convido também para acompanhar lá no canal do Telegram, Live às 20, e lá eu faço a divulgação e ela chega. É um outro caminho, né? Da divulgação chegar até as pessoas. Bem, Ana, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, meu bem. Como é que você tá? Eu estou bem, bem cansado, na verdade, mas eu estou bem também. Apesar de estar em quarentena trancado dentro de casa, ela tem me cansado bastante. Eita. Mas é isso aí. Vamos em frente. Ana, eu queria saber de tu, que é uma coisa que uma pergunta que eu tenho feito com bastante recorrência, acho que para todas as pessoas que participaram, é como começou esse mundo aí das imagens. Por que que eu pergunto isso? Porque eu sempre tenho essa curiosidade, é uma coisa que parte de mim, com a das Sim, pessoas que eu conheço. E uma outra coisa é que quando eu estava começando, isso era assim uma pergunta crucial, sabe, para mim. Caramba, como essa pessoa começou? Porque tá tão difícil para mim. Será que foi assim também para ela? Quais foram os caminhos? Será que eu estou no caminho certo? Como é que é? Enfim, eu acho que trazer um pouco desse relato é uma referência bacana para quem sim. está começando. Se tu puder compartilhar com a gente. Tá. Na verdade, existe uma questão que foi bem importante para mim, que foi o fato de ter crescido dentro de um contexto em que existia uma série de artistas envolvidos no cotidiano da minha casa, né? De tipo, os meus pais faziam parte de um grupo chamado Grupo do Fogo, né? Aqui na Várzea, em Recife, e esse grupo desenvolvia, sempre desenvolveu, né, uma série de atividades artísticas, uma série de articulações. Então a gente passava o ano inteiro envolvida dentro desses processos, como crianças, né? Os pais sempre levavam os filhos e tal. É, a minha mãe, na verdade, ela canta e o meu pai, né, tipo, tem uma trajetória aí de escrever teatro, de vir da poesia também. E eu tive vários artistas que moraram na minha casa, né? Então, muitas vezes um artista estava com dificuldade, né? Estava com questões financeiras ou tinha se separado e tal. E essas pessoas iam morar na minha casa e eu fui acompanhando sempre essa trajetória. E meu pai fotografava muito a gente, né? Durante a vida inteira. Ele comprava, né, diversas máquinas pequenininhas fotográficas. Eu tenho várias fotos eu mesma segurando as máquinas fotográficas que ele tinha, porque a gente ia fotografar as nossas rotinas, e ele tinha uma amiga também chamada Alice, que foi quem fez os meus primeiros retratos e que durante a vida da gente também foi ali desenvolvendo esse processo de fotografia. E aí o que acontecia comigo era que, na maior parte das vezes, eu preferia fotografar as pessoas a ser fotografada, né? Mas acho que por conta de todo o desafio que existia dentro desse contexto, é, eu não, e porque também não existia de certa forma, assim, sei lá, um curso de fotografia, a possibilidade de você fazer faculdade de fotografia, né? Quando esse processo começou, eu não segui por isso, não segui esse caminho de cara, né? Primeiro eu estudei engenharia civil, aí larguei o curso de engenharia civil, fui para comunicação e no curso de comunicação como eu participava de uma revista de cultura, que era a Rabisco, que foi uma revista eletrônica que teve uma super importância aí na década de 90, década de 90 não, final da década de 90 e a primeira parte dos anos 2000, no Brasil, como revista eletrônica de cultura, eu era a única representante de Recife nesse lugar, né? Então, do tipo assim, não tinha outra pessoa de Recife trabalhando na Rabisco na época. E eu fazia tudo, né? Eu era repórter de cultura, eu fotografava, eu desenvolvia os meus projetos. E aí, por conta desse processo,
eu acabei entendendo que toda essa formação que eu tive ao longo da minha vida poderia servir para articular um caminho de fortalecimento, né? Nesse lugar com a imagem, assim. E eu gostava muito de imagem, sempre gostei muito de imagem, né? Eu desenhava e tal. E a imagem, para mim, ela sempre foi um lugar muito, muito presente, muito forte de comunicação com as pessoas, de comunicação com o mundo. E aí eu decidi, tipo, na faculdade de comunicação, que eu não ia seguir pelo caminho do texto, embora eu fizesse pesquisa científica, fosse uma super pesquisadora, tendo desenvolvido toda uma carreira acadêmica forte e tal, eu falei, cara, não é esse o caminho. E aí eu participei de um projeto chamado... Ai, nossa, agora deu um branco na cabeça. Deu um branco na Ele cabeça. fazia o que, Ai, o projeto? Eu acho que eu sei o nome, qual é. voltou. Foi um projeto, na verdade, que Matheus Sá, que já entrou aqui, estava aqui conversando com a gente, Matheus Sá, Ricardo Peixoto e o Henrique José desenvolveram aqui no Museu da cidade do Recife, né? E eles fizeram esse projeto, que era um projeto em que eles faziam uma exposição e desenvolviam toda uma série de oficinas e tal. E nesse processo a gente entrou para fazer as oficinas. E desse projeto que os meninos desenvolveram, a gente acabou criando um grupo que chamou Paspatu, que era um grupo de 27 fotógrafos. E esse grupo desenvolveu uma série de ações e uma documentação fotográfica super importante, em meados dos anos 2000, que foi documentar os mercados públicos de Recife como extensão da casa dessas pessoas que faziam o mercado. Né? Porque Recife ele tem uma peculiaridade que ele é a cidade que tem mais mercados públicos no Brasil. Né? Ele tinha praticamente um mercado público por bairro. E a gente entendia que as pessoas elas iam para o mercado e elas passavam mais tempo dentro do mercado do que na própria casa. Então, o mercado ele se tornava a casa dessas pessoas. E aí, esse grupo de 27 fotógrafos começou essa documentação e foi esse processo, na verdade, que abriu um encaminhamento do tipo de trabalho que eu sempre fazia, que foi do tipo abrir no caminho da imagem uma perspectiva de reflexão sobre o que era desenvolver um trabalho coletivo dentro de espaços públicos, dialogando com pessoas que não necessariamente entendiam imagem como arte. Né? O Paspatu ele foi a minha primeira grande reflexão nesse lugar, porque eu já tinha participado de outros coletivos, né? Assim, tipo, eu trabalhei durante 20 anos em mais de 7 coletivos, né? Então, já tinha feito parte da Vacatussa, né, que foi um coletivo de literatura super importante aqui em Recife. Já tinha feito parte do Boi Voador, que era um coletivo de comunicação, que a gente desenvolveu também uma série de trabalhos e de projetos no Brasil de comunicação independente, que era extremamente importante. Né? E aí o Paspatu foi meu primeiro coletivo de imagem. Assim, foi o coletivo que me deu um embasamento para uma série de coisas importantes do que eu vim desenvolver na minha vida mais para frente. E eu ainda desenvolvo parcerias com uma série de pessoas que estão, né, nessa história da fotografia que vieram do Paspatu. Por exemplo, Josivan Rodrigues ainda é um grande parceiro de trabalho, né, em tudo. Assim, não tem nenhum projeto meu que eu faça que eu não esteja conversando com ele, discutindo, mostrando coisas que eu estou fazendo, sabe assim? É uma pessoa que é extremamente importante, né, para a minha trajetória, né? E também, do tipo, considerando todo esse grupo que estava aí, né? Matheus Sá como um grande formador, Ricardo Peixoto como um grande mestre, né? Foram pessoas que estiveram e que ainda estão na minha vida de forma muito presente, assim. E é muito interessante, porque agora, por exemplo, Matheus está desenvolvendo um super trabalho, né, com as comunidades ribeirinhas, ribeirinhas não, praeiras, né, de Fernando de Noronha, e aí ele me convidou para ser a orientadora dele nesse trabalho, né? Então imagina o que é você virar a orientadora do cara que foi teu mestre, né? Isso é muito simbólico e é muito significativo desse tipo de troca que a gente desenvolve aqui em Recife, né? Onde a gente não vive a vida construindo os nossos processos artísticos a partir de hierarquias, né? A gente entende que todos nós somos produtores de conhecimento
que todos nós articulamos processos super importantes e que as nossas experiências, né, elas podem ser dialogadas, elas podem ser trocadas, que um e outro a gente pode estar o tempo inteiro apoiando o trabalho e compartilhando esse conhecimento sem necessariamente ficar eternamente naquela ideia de que essa hierarquia existe, de que alguém que foi, sei lá, seu aluno não pode te orientar mais para frente, sabe assim? E eu acho que nosso próprio encontro é uma reflexão disso, né? Quando a gente fez o primeiro, na época que eu fiz parte de um outro coletivo, que era o Sete Fotografia, eu me lembrei da conversa que você teve com Priscila Bu, que você comentou isso, né? Que você foi na primeira edição do Mesa 7, né? Quando a gente fez. E chegando lá, ainda meio tipo tentando entender, né? Tipo, como é que esses processos se deram e tudo mais. E agora a gente está aqui, você está aqui, todo blogueirinho, Todo produzindo. blogueirinho que eu nem imaginava. Eu relutei anos em relação a isso, mas a quarentena me impôs essa condição. Estamos nós. Produzindo uma live e a gente aqui, e todas essas pessoas, né, que você tinha ido lá ver o trabalho e tal, está sendo aqui sendo entrevistado por você, né? Já passaram nomes incríveis da fotografia brasileira por essa, né, por essa tua live aqui, né? O Gui Veloso, Maiara Dikins, a própria Priscila Bula, Laís Domingues e tal, né? E é um prazer enorme, assim, tipo, eu acho que eu fiquei a semana inteira pensando nisso, falando, nossa, gente, como esse mundo é incrível, né? Que bom, né? Que bom. Mulher, eu acho, exato, eu penso, eu tenho feito esse tipo de reflexão já, é meio que rotina eu fazer. Aqui e acolá, estou aqui aguando minhas plantas, estou dando uma caminhada, resolver alguma coisa, e penso na vida, né? Estou sempre com a cara para cima, literalmente, eu vivo me perdendo no meio da rua. Até na hora de levar o menino na escola, eu digo, pai, tá errado. Ele me, pai, o caminho é esse, esse é mesmo, eu me acordo, né? Isso a pé. E aí me vem muito na cabeça essas relações, Sim, como, como elas vão ocorrendo ao longo do tempo. Como eu falei, quando eu estava conversando com Priscila em relação ao Mesa 7, foi uma das primeiras, se não a primeira, referência minha de textos sobre fotografia. Que para mim não entrava com muita facilidade. Eu ficava olhando, mas eu vou ler. Vou continuar lendo. Em algum, porque eu sou insistente. Muita coisa eu consigo por conta da minha insistência. E aí esse foi e aí quando eu fui fazer uma cobertura do Festival de Inverno de Garanhuns, conheci Joana Pires, que até entrou aqui agora há pouco. E aí em algum momento ela soltou que fazia parte. Eu disse, mulher, tu faz parte do Mesa 7, é? Que massa! E aí tem uma outra coisa também em relação a Matheus, que foi a primeira vez que eu organizei um trabalho meu para ser apresentado, foi na Semana de Fotografia, que se eu não me engano era ele quem organizava. Semana de Fotografia da cidade do Recife, se eu não me engano era esse o nome, era um evento ligado à Prefeitura, Fundação do Recife, Fundação de Cultura, eu não lembro exato, mas eu tenho até hoje o panfleto guardadinho aqui, sei até onde ele está guardado. E aí, é, e aí outro dia, pensando nessa relação, né? Outro dia estava eu fazendo a cobertura da Assembleia Chucuru, passei 4 dias acampado lá. Chega Matheus, eu digo, oxe, homem, rapaz, a minha carona perdi, não sei o que, tal, não tem onde ficar. Você tem uma barraca de 4 lugares que só tem eu dormindo. Vem assim embora, dividimos uma barraca, né? E eu acho massa isso. eu sinto que esse tipo de convivência que a gente produz aqui em Recife, né? é, Na verdade, eu sinto que Norte e Nordeste tem uma convivência muito forte nesse lugar. Eu acho que a gente precisaria entender como é que outras regiões também se articulam a partir dessas vivências mais coletivas, né? Mas eu sinto que é, essa relação sem hierarquia que a gente produz aqui, ela faz com que o tipo de relação que a gente articula coletivamente e o tipo de formação que a gente capaz de promover, de produzir, né? Para esses grupos que trabalham com imagens, sejam eles fotógrafos, artistas visuais e tal, ela é tão simbólica e tão forte
que eu acho que é por isso que a gente tem, dentro de uma dinâmica de circularidade, uma retroalimentação tão potente, né? Desses grupos de fotógrafos e desses grupos de artistas, né? Eu acho que o Mesa 7 e o Set Fotografia, na verdade, nesse lugar, ele foi muito importante nisso, né? Porque foi a primeira vez que dentro do circuito fotográfico você tinha um coletivo de 7 mulheres, né? Produzindo uma reflexão coletiva sobre a imagem, né? Dentro de um espaço tão difícil que era o espaço da reflexão sobre fotografia, né? E isso sendo feito a partir do Nordeste do Brasil, né? Com 7 meninas de Recife. Quer dizer, eram 6 de Recife e Maíra Gamarra, que era de Alagoas, mas que estava morando aqui. Né? Então a gente precisa citar isso também, que Chuchu é alagoana. Né? Então é fundamental a gente pensar nesse lugar, né? Porque quase sempre, quando a gente pensa nas relações coloniais, né? E nos processos hierárquicos que você tem em termos de produção de conhecimento sobre imagem, quase sempre o Nordeste ele é visto como esse lugar que não produz conhecimento. Né? Embora a gente produza muito, 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 muito e todos os dias. E aí, ter esse coletivo de mulheres produzindo esse projeto, né, durante tanto tempo e escrevendo textos imensos, porque era isso, ainda existia esse detalhe. Né? A gente não fazia Twitter, a gente não fazia do tipo textinhos curtinhos. Né? A gente tinha uma produção semanal de 3 a 4 textos, né? Por semana, e eram textos gigantes, né? Eram textos de 4, 5 páginas, né? Que a gente colocava na internet, às vezes puxando discussões, cutucando as pessoas, cutucando essas hierarquias, né? Do tipo, trazendo um outro tipo de reflexão e de renovação sobre dinâmicas de imagem, e inclusive trazendo reflexões que muitas pessoas não queriam fazer, né? Não queriam fazer porque não conseguiam peitar ou não tinham forças para peitar determinadas hierarquias que o circuito fotográfico impunha. Né? E a gente chegava lá e dizia, não, a gente vai fazer. A gente vai fazer, e a gente fazia sim. Né? Então, foi uma época e uma fase muito importante, né, de articulação, e que eu acho que não só influenciou toda uma geração de fotógrafas mulheres, assim, que se reconheceram, que se sentiram representadas, que começaram a ter coragem de produzir essas coisas também, né? Como fortaleceram outras iniciativas, inclusive individuais, de fotógrafas que vinham escrevendo. Porque, por exemplo, na mesma época, a gente tinha a Luciana Cavalcante, que também era de Pernambuco, mas morava em São Paulo, que produzia um projeto chamado Fotográfica Minha Mente, né? Que era do tipo assim, um dos grandes blogs de pensamento fotográfico, né? Da época. E eu lembro que quando a gente começou, Lu trocava muito com a gente chegou a ter várias conversas, né? sobre a importância desse tipo de reflexão e sobre a importância de manter, de produzir, né, um acervo de pensamento sobre imagem, um acervo de pensamento sobre fotografia no Brasil. E aí, o que eu acho que é mais fundamental dentro dessas articulações é você pensar que, por exemplo, no meu caso, embora eu tenha saído do set e tenha trafegado aí, né, tipo, tenha deixado a fotografia um pouco do lado e caminhado de vez para as artes, essa experiência, ela marca a minha trajetória, ela marca a trajetória das meninas, né? Uma parte agora do set de fotografia voltou com o projeto, né? Voltou, o blog ele nunca saiu do ar, né? O site que se construiu ele nunca saiu do ar, o acervo continua lá de todos os escritos, de todos os processos que foram feitos, mas as meninas estão encaminhando coisas agora, trazendo uma nova fase de reflexão, de produção desse simbolismo que é muito importante, né? Que é muito importante que se constitua, né? E a gente tem, sei lá, um outro projeto também que se desdobrou dessa própria experiência no Mesa 7, que é um projeto que Maíra Gamarra tem desenvolvendo, que é o Mira Latina, né? Que aí já é toda uma dinâmica de reflexão sobre como é que essa fotografia latino-americana se conecta, né? Como é que ela produz sentido, né? Como é que a gente, que é um país como o Brasil, que não fala espanhol, né?
A gente praticamente não fala espanhol, a gente está aqui, mas a gente não entende os nossos vizinhos, né? É a nossa grande dificuldade. Como é que é possível, né? A partir de um referencial como esse, ela que é meia brasileira, meia boliviana, né? Tipo assim, consegue, vai e utiliza a trajetória dela para conectar, né? Esses universos, né? O universo do Brasil, que é um país com essas dimensões, com essa vizinhança e promover uma reflexão, né? Ela, inclusive, está aqui colocando, dizendo que o site do Sete Fotografia, Foi Irene. www.setefotografia.br, né? Irene Então, perguntou qual era o site. Ela colocou agora. e aí é super importante pensar, né, nesse lugar, nesses projetos que se desdobraram disso, né, de todas essas questões que foram não super importantes só para a gente, mas super importantes também para demarcar um lugar forte, demarcar um lugar de existência, né, da produção dessas mulheres e desses corpos fluidos na construção do pensamento da fotografia brasileira, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Assim, para mim foi muito importante ter participado desse projeto, sabe? É, foi muito, foi muito, foi muito simbólico, né? Ainda bem que ele existiu e ainda existe, né? Sim, E acho que é importante a gente contextualizar que no momento em que ele ocorreu, quando começou, na verdade, não existia redes sociais. Acho que no máximo o Orkut, e o Orkut ele aconteceu depois, o projeto ele já existia. A internet era discada, era blog e lista de e-mail. a Então a gente gente fazia. conseguia alcançar, vocês conseguiam alcançar muita gente a partir deste contexto da internet discada, que para as pessoas mais jovens, a internet discada era a internet que a gente usava a partir do telefone fixo, que literalmente fazia uma discagem, e se você ligava antes de meia-noite, contava como ligação, e muita gente deixava para depois da meia-noite, porque contava apenas o primeiro minuto. Era só o valor do primeiro minuto, ficava até as 5 da manhã. Não, nas capitais a gente já tinha um pouquinho de Já internet, Wi-Fi e banda larga, tinha. Porque esse foi o quê? 2000? Não, já tinha, Eric. Sim, mas Já basicamente para pouquíssimas pessoas. Era, mas assim, tipo, era no interior, caríssimo. super difícil, era É, praticamente impossível. Capaz é. você já conseguia. Já Eu fiz conseguia. a minha faculdade, eu entrei na faculdade em 98. Meu vestibular foi em 97, entrei em 98. Saí no O início, 7, não, mas o sete é é a depois. 2012. É, Mas eu estou levando um pouquinho mais para trás para lembrar que quando eu fiz a faculdade, no mal existia o computador na faculdade e a internet, quando a gente conseguiu o computador lá em casa, era um para todo mundo ficava na sala e era só de escada. E aí sim, sim, depois, mais para frente, vem tinha algumas coisas que eu não acessava, Mirk, não sei o quê. Eu comecei só a me digitalizar com o MSN. sim. Mas Pois é, então enfim, a gente foi produzindo essas coisas e eu sinto, por exemplo, que ter participado de todos esses coletivos, né, de ter vivenciado todas as experiências foi fundamental, assim, absolutamente fundamental para o tipo de trabalho que eu desenvolvo, né, até hoje. Como artista, como fotógrafa, né, como articuladora, né, do tipo as curadorias que eu fui produzindo, né, tudo isso vem de todas essas experiências que foram possíveis a partir desses entrelaçamentos que a gente desenvolveu aqui em Recife. eu acho, eu observo no teu fazer, que eu não vou dizer só o trabalho, mas no teu fazer, tá sempre ali num lugar de articulação, de produzir ou de criar um espaço, um lugar coletivo, que não é Sim, só, né? Eu acho que tem muito dessa tua experiência, que começou desde sempre, até quando, lá no início, quando você falou na relação dos seus pais que eram artistas e que recebiam pessoas em casa, chegavam a morar, não sei o que e tal. Então, essa rede de ajuda, né? sim, sim. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental quando você pensa em rede de ajuda, é que é, chegou um momento na minha trajetória em que eu precisei pensar muito como é que essa trajetória seria construída, sabe? Porque eu já tive muitas oportunidades ao longo da minha carreira de simplesmente não olhar para o coletivo,
e de receber a chance de seguir sozinha, sabe assim, e de encaminhar essa carreira só, completamente, sem nenhum tipo de outros referenciais, e de virar mesmo do tipo assim, essa artista isolada que fica ali num culto quase ao próprio trabalho. E aí eu comecei a olhar para uma série de experiências que eu tive e comecei, principalmente depois de uma exposição que eu participei no Vídeo Brasil, em 2006, que foi uma curadoria do Daniel Lima, né, da Frente 3 de Fevereiro, lá de São Paulo. Eu participei de uma exposição chamada Agora Somos Todos Negros, né? E nessa exposição, especificamente, me caiu uma ficha muito fundamental, muito, né? Foi quando eu tive a clareza de que a gente não podia discutir a inserção das figuras negras no circuito da arte pensando em quem já estava com a carreira consolidada. Sabe assim? Que para a gente olhar aonde a gente estava, era preciso olhar para fora, para quem ainda não estava. Sabe assim? E olhar para o tipo de produção que não era reconhecido, que não era legitimado, e por que ele não era reconhecido e por que ele não era legitimado. E aí me caiu uma ficha assim, gigante nesse dia, que foi, se a gente observar o último censo do IBGE, né, a gente vai ter aí em torno de 114 milhões de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas no Brasil. E quando eu fui para a ponta do lápis fazer as contas da quantidade de fotógrafos e artistas negros e artistas visuais negros que estavam com o nome consolidado no circuito da arte, essa quantidade de artistas não chegava nem a meio bilionésimo. Então, se todos os fotógrafos e todos os artistas visuais negros que a gente tem hoje no Brasil, para cada convite que recebesse, chamasse mais 5 artistas para estarem junto consigo nas exposições, nem em 100 anos a gente teria 1% de representatividade. E fazer essa reflexão me fez entender de maneira muito clara qual era o meu papel dentro desse rolê, sabe? Que eu não podia continuar pensando somente na minha carreira isolada, assim. É óbvio que eu tinha que fortalecer o meu fazer e que eu tenho que fortalecer o meu fazer, sabe assim? E aí foi muito forte ter participado por essa experiência em 2016 e ter caído essa ficha, porque em 2017 eu fui fazer uma residência com o Eustáquio Neves, lá na ENA, em Minas Gerais. Isso, porque o Eustáquio, ele acabou sendo orientador de um dos projetos fotográficos que eu desenvolvo, que é o Terrane, né? Que é um projeto que eu desenvolvi a partir do Fundo de Cultura daqui de Pernambuco, do Funcultura, em que eu fotografo o cotidiano das mulheres que constroem cisternas no semiárido brasileiro, né? Seguindo aí uma trajetória já de muitos anos acompanhando os agricultores experimentadores e as agricultoras experimentadoras. E aí eu comecei a fotografar essas mulheres que constroem cisternas. E aí, dentro desse diálogo com o Eustáquio Neves, o Eustáquio me disse 2 coisas que foram fundamentais, né? Uma das coisas que ele me disse foi durante o pequeno encontro da fotografia, aqui em Olinda, né, que numa das conversas que ele trouxe, ele me disse o seguinte, ele falou, olha, se você, enquanto artista, não tiver nada para dizer, é melhor você ficar calada. Não tenha medo. Você não precisa estar produzindo o tempo inteiro. É melhor que você silencie quando tem que silenciar. E use esse tempo para ir fazendo as suas investigações, para ir fazendo as suas questões, né? Tipo, para ir cuidando do miudinho dos seus trabalhos. E quando, de fato, emergir algo que seja efetivamente forte, potente, você chega e coloca isso para público, certo? É muito melhor que seja dessa maneira do que você ficar falando o tempo inteiro com trabalhos que estão ali somente para ilustrar e que eles não vão se sustentar depois. Ele me disse isso, assim, e ele foi fundamental na minha reflexão sobre esses lugares e sobre o tipo de formação que eu poderia produzir para outros artistas e para outros fotógrafos nesse lugar também.
A segunda coisa que ele me disse foi durante a residência artística, que ele falou para mim: Ana Lira, veja, você é uma artista negra, você não tem tempo para ser número. E aí eu tomei um susto quando ele me disse isso. Ele falou: você não tem tempo para ser número. Não gaste a sua existência produzindo projeto pré-edital que você não vai passar, mandando trabalhos para seleções que não vão lhe chamar e que você só vai aparecer lá nas estatísticas. Em vez de você estar gastando seu tempo elaborando projetos pré-editais que não vão te selecionar e para seletivas que jamais vão olhar para o que você está produzindo, use esse tempo, certo? Para conseguir produzir pequenos outros trabalhos ou pequenas outras formações que lhe deem dinheiro para você executar o que você tem que executar. E aí, nesse momento, ele salvou a minha carreira como artista. Porque ele chegou para mim para dizer assim: olha o foco. Tá vendo o foco? Seu foco está aqui. Você sabe o que você tem que fazer. Seu dia, da hora que você acorda, à hora que você dorme, tem que ser dedicado a construir cada etapa desse processo. Não vá perder energia, não vá gastar seu tempo atirando para todos os lados. Não faça isso. Sabe? E aí, isso deu uma remodelada histórica na minha trajetória. Eu me afastei de uma série de coisas, tá entendendo? Assim, eu parei, de fato, de ficar o tempo inteiro caçando convocatórias na internet, mandando tudo para tudo quanto era lugar, sabe? E eu reordenei a minha trajetória nesse sentido, e com isso, eu pude, né, de certa maneira, não só produzir um trabalho que efetivamente fazia vibrar meu coração, né? E produzir propostas e me dedicar às coisas que efetivamente eram importantes e que eu queria fazer, né? Como eu pude também utilizar o meu tempo para ajudar na formação de outras artistas negrodescendentes, né? E de outros corpos fluidos, né? Nesse momento que precisam desse compartilhamento, né? E que precisam que eu encaminhe aquilo que eu recebi. Tanto dele quanto de todos esses artistas com quem eu dialoguei aqui em Recife, em Belém, em São Paulo, em Porto Alegre, sabe? Assim, tipo, em todos os outros lugares onde eu morei, em Brasília, seja lá onde for, sabe? E aí, ter entendido esse foco foi muito importante para mim. Porque aí eu não passo, assim, eu não posso dizer que hoje eu tenho crise com o meu trabalho, assim. Depois que eu estáquio, enquanto o artista negro que ele é, enquanto o artista importante que ele construiu, né, do tipo, a figura importante que ele construiu, né, de referência pra gente na fotografia brasileira como um todo. Foi capaz de enxergar esse lugar e de ser um orientador preciso, assim, eu nunca mais pude dizer, assim, que eu fui dormir na cama dizendo: ai, meu Deus, eu não sei o que é que eu quero fazer da minha vida, sabe assim? E quando você consegue ter esse assentamento, quando você consegue ter poder e desenvolver do tipo uma centralidade daquilo que efetivamente você tem que construir no teu dia a dia, ao invés de ficar em crise do: oh, meu Deus, o que é que eu devo fazer da minha vida? A única crise que eu tenho é: ok, como é que eu materializo isso? Sabe assim? Como é que eu faço essa roda andar? Né? Então você vai para um outro tipo de preocupação, para um outro tipo de processo, né? Mas não está mais estagnado numa dúvida existencial, assim. É muito mais uma dúvida de procedimento, de trabalho, de como eu faço para que as coisas deem certo, como é que eu faço para que os meus projetos me respeitem financeiramente, respeitem as artistas que estão trabalhando comigo, né? Como é que eu faço para fortalecer o meu projeto, mas ao mesmo tempo também para fortalecer essas redes que me apoiam e as redes que eu acho que precisam de apoio também, sabe? Então, os desafios passam a ser outros, mas eles são muito menores porque você não está mais ali à deriva, sem entender o que você precisa fazer, sabe?
Sei. E eu acho que tem uma fala que é sua mesma, inclusive, que eu ouvi e que sintetizou muito uma ideia que eu tinha. Ela, para mim, ela veio e organizou assim, é isso, sabe? Foi uma vez a gente estava num debate, você era a pessoa, uma das pessoas convidadas para debater lá no Mamã, aqui em Recife. E aí você falou sobre, você usou até a metáfora de uma porta, se eu não me engano. Gente, é difícil a gente conseguir ultrapassar essa porta. E quando passa, a gente tem que manter, fazer esforço para manter ela aberta para que outras pessoas entrem, entendeu? Exato. E aí eu acho muito importante e eu acho que essa fala, ela traz muito de tudo isso que você acabou de falar, que é essa questão da rede, né? O como eu vou passar para frente aquilo que eu recebi. Isso. Por, E eu acho que né? tem uma, isso tem a ver também com as cosmovisões das quais a gente faz parte, né? Da gente ter aí um embasamento de cosmovisões negrodescendentes, ameríndias, né? Do tipo em que o conhecimento não é considerado um conhecimento seu só, né? Ele é Isso. considerado um conhecimento coletivo, né? Então, você precisa singularizar e individualizar o seu trabalho, mas porque você é uma manifestação singular desse todo. Mas esse conhecimento que passa por você, ele precisa alimentar outras singularidades e outras manifestações individuais dentro desse contexto no qual você se insere, né? Então, eu não posso seguir sem olhar o entorno aqui e dizer assim, opa, tem outras singularidades que precisam também, não é bem serem ouvidas, mas é serem valorizadas, né? Porque falar a gente sempre falou, Isso, né? exatamente. Na verdade, são que as pessoas disponibilizem seu espaço para escuta e empatia para que esse processo caminhe, né? De uma maneira o mais bonita possível, Uhum. né? De uma maneira que seja que fortaleça mesmo as nossas relações e as nossas práticas, né? De coletividade. Eu, por exemplo, participei, tive numa residência artística em Londres no ano passado, né? Na Delfina Foundation, e eu tive a oportunidade, durante essa residência, de ir assistir uma exposição incrível chamada Get Up, Stand Up Now, na Somerset House, que é uma instituição grande lá de Londres. E essa exposição ela foi uma exposição que me impactou muito, assim, porque era uma exposição que o objetivo dela era olhar para a trajetória criativa das comunidades negrodescendentes que estavam em Londres, né? E que majoritariamente foram construídas a partir do fluxo de povos jamaicanos e de povos do Caribe que migraram, né, para o Reino Unido durante a guerra, né, para ajudar a reconstruir o Reino Unido. E essa exposição foi uma exposição que ela foi fundamental no meu entendimento sobre os processos do que me incomodava em determinadas circuitos, em determinadas situações, e de fortalecer ainda mais o que eu vinha pensando, o que eu vinha fazendo. Porque você entrava na exposição e a premissa da curadoria e dos artistas que estavam lá presentes, que eram muitos, mais de 100 artistas, era de que você não pode falar do afrofuturismo sem pensar na base comunitária que gerou Bob Marley, por exemplo. Sabe? Então, estava na mesma exposição os documentos das reuniões políticas dos grupos negrodescendentes, estava na mesma exposição a plataforma que as pessoas utilizavam para subir, para fazer os seus debates políticos nos momentos que era preciso decidir como é que a comunidade ia se posicionar no momento em que eles estavam sendo perseguidos pela polícia, sabe assim? Estava na mesma exposição, por exemplo, o saxofone que você olhava lá para as teclas do saxofone e estava a marca das mãos dos 6, 7 saxofonistas por onde aquele instrumento passou, né? Para chegar até então. E quando você olha para essas marcas das mãos desses saxofonistas
nesse instrumento, você entende que esse instrumento ajudou a formar todos esses caras, né? Estava lá, do tipo assim, uma fotografia gigante, né, de uma grande mestra, né, da contação de histórias, que veio para Londres ainda novinha e que estava lá morando e que era uma referência para a comunidade dela, né? Tava lá, do tipo, uma foto gigante de todos os fotógrafos que participaram da documentação do cotidiano dessa comunidade negra aí durante 40 anos, sabe? E as enormes e incríveis obras afrofuturistas que a nova geração de artistas tem produzido. Então, quando você parte do princípio, em 2019, que não dá para pensar, né, tipo, num determinado objeto de arte que está no museu, sem pensar no lugar de onde ele vem, sabe assim? Sem pensar, sem valorizar a trajetória, os espaços, a comunidade, todos os debates políticos, históricos, sociais, todos os momentos de celebração, toda a felicidade, tudo que esses corpos passaram juntos, né? Se você não consegue fazer isso, é porque eu acho que agora a gente chegou num momento importante de criar aí uma ruptura no que a gente entende enquanto prática criativa, né? Do que a gente entende enquanto prática de coletivização dos resultados desse circuito criativo, né? E de como é importante que os fotógrafos documentem esse cotidiano, né? Então, o projeto que eu estou fazendo agora, né, que é o Chama, é um projeto que, por exemplo, ele é um projeto que não é de fotografia, ele é um projeto que é de música, né? De música e de poesia, que aí vem da minha trajetória por outros lugares, né? Que eu participei de coletivos de literatura e tal, etc. Sempre escrevi, né? E por outro lado também tem uma trajetória de que o meu avô era luthier, era violonista, minha mãe canta, eu cantei muito tempo também, cantei em coral e tal. E fui fotógrafa de música durante mais de 10 anos, né? Sabe assim, tipo, aqui em Recife, eu passei um tempo forte da minha história, aí Priscila Bu também, aí Maíra Gamarra nesse interim também foram minhas companheiras de diálogo e de articulação um pouco nesse lugar. Eu passei mais de 10 anos cobrindo o cotidiano, né, do tipo dos festivais independentes, dos músicos independentes, né? Vi Baiana System tocar num coquetel Molotov em Recife, no palco secundário ainda, sabe, assim, para quase ninguém, né? Quando o coquetel Molotov era aqui no Teatro da UFPE, tipo assim, vai ter um show de uma banda da Bahia, o Baiana System e tal, não sei o quê. Eu tenho uma documentação do Baiana System, acho que 2010, 10 anos atrás, 11 anos atrás, sabe, assim, os caras nem tinham ganhado essa dimensão ainda toda no país, e a gente já estava ali acompanhando, assim, eu vi festivais de música negra de Recife nascerem, morrerem, né, tipo assim, vi Lalacá tocando, né, como uma das primeiras DJs pretas, né, de Pernambuco, né, e do Nordeste, se brincar, desenvolvendo os trabalhos delas aí há 20 anos atrás e tal, e aí eu resolvi unir essas duas experiências dentro desse projeto. E em Londres eu queria entender, né, como é que essas comunidades elas estavam se articulando a partir do contexto do Brexit, né, mas não quis fazer isso a partir dos relatos de violência e fui entender como é que eles estavam se conectando a partir da celebração. Só que para você adentrar esse circuito não é tão simples assim. Então o que foi que eu fiz? Eu usei toda essa experiência minha como fotógrafa e tinha acessado também o acervo de um fotógrafo chamado Neil Kenlock, que ele foi o fotógrafo dos Panteras Negras no Reino Unido, né? E a partir dessa experiência do Neil Kenlock, de ter olhado para o acervo dele, sabe assim, e de ter entendido qual era a importância de um fotógrafo negro dentro dessa dinâmica de documentação, eu comecei a fotografar uma série de experiências dos coletivos de música negra no Reino Unido. Então eu comecei a fotografar um projeto em Brixton chamado Great Pocket, que era um jazz que acontecia toda segunda-feira numa loja chamada Pure Vinyl, que era bem pertinho do metrô de Brixton, e assim, era uma experiência incrível. E comecei a acompanhar também um segundo projeto, já do outro lado da cidade, em Deptford, de uma outra coletividade chamada Steam Down, que essa coletividade, na verdade, trabalhava com o jazz como base,
mas abria espaço para artistas da palavra, poetas, declamadores e tal, poderem aproveitar esses espaços para que a musicalidade construísse ambiência com a palavra. E aí, acompanhando essas duas experiências que foram super importantes, isso me remeteu muito a tudo que a gente vivia aqui em Recife, entendeu? Eu comecei a entender, por exemplo, por que que no histórico das nossas vivências as pessoas tentavam acabar com as sambadas de maracatu, né? Porque as sambadas de maracatu elas precisam durar a noite inteira, né? Para que você escolha quem é o líder, né? Para que você possa saber da comunidade quem são os corpos que têm resistência, né? Do início da noite, das 6 horas da noite ou das 4 horas da tarde, até amanhã do outro dia, às 4 horas da manhã ou às 6 horas da manhã do outro dia, para entender quem é que vai liderar esse grupo nas futuras gerações. Né? E aí, se você começa a interromper essas sambadas de maracatu cedo, se você começa a impedir que os cocos de roda virem à noite, você vai tirando a possibilidade de formação dessas lideranças, você vai deixando que essas pessoas não... e que esses grupos, na verdade, parem de funcionar com toda a força e com toda a potência que eles têm. Né? E aí, ter entendido isso foi muito importante, porque aí eu já entendi, sei lá, por que que o baile funk de Paraisópolis foi interrompido pela polícia, por que que se interrompia os bailes soul no Rio de Janeiro na década de 70, durante a ditadura, sabe? Então, quando você vai prestando atenção nessas narrativas, você vai entendendo como é que sistematicamente as pessoas tentam acabar com os momentos de celebração dos corpos pretos, né? E de por que que é importante a gente cada vez mais se dedicar a documentar isso. Né? Então, eu estou agora numa fase de tentar incentivar outros fotógrafos negros, né, a produzirem documentações sobre isso em seus lugares de origem, nos seus estados. Porque essas documentações vão ser super importantes, né, do tipo, futuramente, para a gente ter um acervo sistemático, né, de que celebrações e de que lugares o povo preto consegue manter, né, as suas articulações e também de que lugares se tentou impedir que isso continuasse, sabe? Então, dentro da imagem, é esse lugar que tem atravessado muito o processo do chama. Mas, por exemplo, uma outra etapa dele, que é muito importante para a gente também, é o que a gente está desenvolvendo agora, que aí já vem mais para essa parte de música, que é a construção do programa de rádio, né? Que aí eu volto para uma outra experiência que eu já tive também de rádio aqui em Recife. E a gente produziu esse programa de rádio, que já está no ar. Inclusive, eu até coloquei aqui para as pessoas. Ó. Vai lá no mixcloud.com/chama no ar para ver os nossos programas. Né? E dentro desse projeto, aí a gente está trabalhando com as DJs, né? Com as DJs amigas, articulando uma série de produções e uma pesquisa de música diaspórica que eu tenho feito também, né? Mas que não se desloca, de certa maneira, da imagem, né? Por exemplo, sei lá, no quarto episódio, que ainda vai para o ar, eu comento sobre as capas de disco do Bezerra da Silva, né? Que as fotografias, as capas de disco do Bezerra da Silva, as fotos que são produzidas, né, para as capas de disco do Bezerra da Silva, quando você pega a trajetória da discografia dele, a discussão que ele propõe no disco, que ele propõe na música, começa na própria imagem, começa na própria capa de disco, né? Sabe assim, tipo, o histórico de discos dele já é um ensaio fotográfico, né, sobre as condições da periferia brasileira, né, e sobre os códigos dessa periferia já nesse espaço. Né? Então, é um trabalho que mexe com música, que mexe com a poética da diáspora, mas que a imagem atravessa, né? Que a gente está aí produzindo com bastante força. Mulher, a gente já só tem 8 minutos. Que pena que passou muito rápido. E tem muitas perguntas aqui, muita gente participando, interagindo, Vamos fazer que foi incrível. uma live. Mas que infelizmente não vai dar agora pra gente, para eu buscar aqui, não vai dar tempo.
É, enfim, mas pelo menos deu tempo de tu falar do Chama, né? Que era o que eu tava mais curioso. O Chama, ele faz parte da Bienal do... Agora ele é um dos projetos convidados da Bienal do Mercosul, né? Que ia abrir agora dia 16 de abril, mas aí não pôde abrir porque por conta desses contextos da pandemia. E eu estava até comentando hoje do desafio que é, né? Porque as meninas que estão trabalhando, as artistas que estão trabalhando comigo nesse projeto, né? Que é a Marta Supernova, que é DJ do Rio, né? A Suelen mesmo, que é DJ de Porto Alegre, e Ola El Hassan, que é uma poetisa sudanesa, mas que é radicada em Londres, né? É, a gente estava num processo de contexto de construção, efetivamente, de uma grande celebração, né? E essa era a proposta do projeto também, produzir essa grande celebração. E encaminhar os desdobramentos dessa celebração aqui em Recife com a colaboração de outras DJs, assim. Tem Libra, que é uma DJ maravilhosa daqui de Recife, que também já está articulada e conectada com o projeto, e tem a Ariana Nuala, né, que é curadora e arte educadora, que também está dando suporte no processo de Chama. Então, a gente já estava com tudo isso encaminhado para fazer essas grandes celebrações, e eu também já estava numa dinâmica de me preparar para documentar o cotidiano delas e tal, para esse processo desse projeto, quando a pandemia veio e agora a gente está tendo que repensar, né, o que é essa relação com o espaço público e o que é essa relação com a celebração e com esses corpos dentro dessas questões, né? Mas é isso, acho que o lugar do artista um pouco é esse também, né? Ele precisa se repensar, ele precisa se reinventar, precisa, quando o contexto chega, né? A gente precisa olhar para ele a partir de outros vieses, né? Porque o que a comunidade negra está precisando agora é de um outro tipo de acolhimento, né? E a gente continua fazendo os programas de rádio como uma forma de criar um pouco de respiro também, né? E de poder ouvir uma música que é boa, uma música que fala das nossas histórias e tal, etc., vindo de diversos lugares da diáspora no mundo, né? E ter esse momento de dar uma respirada dentro de todos esses desafios que a pandemia promove para a gente, né? E a gente está num diálogo incessante, né? Cotidiano, diário aí, tentando entender como é que a gente sobrevive nessa pandemia, como é que a gente continua financiando o projeto, né? Com essas DJs e tal, em vários lugares, como é que a gente continua fortalecendo essa articulação, que agora é uma articulação que é Londres, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, sabe? O que é que essas diásporas diferentes estão ensinando para a gente nesse lugar, né? E tem sido assim, sempre Ana, nesses traços. a gente já só tem 5 minutos. Eu tô aqui olhando pro lado porque eu tô olhando o relógio o tempo inteiro. Que é Eu pra estou aqui não, que é pra gente não se despedir na carreira e ser cortado pelo Instagram. Antes, que ele corta mesmo, com 20 segundos ele avisa que vai acabar e derruba. que vai acabar. Diga. É o seguinte, eu queria, assim, logo já de cara agradecer muito, 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 muito a tua participação. Eu fico muito feliz que tu topasse conversar contigo há um tempão. Tu estava no Rio, tava no Rio ainda, lá na residência, quando essa história da quarentena estava de fato se instalando e acochando o nó. E aí a gente conseguiu se articular, se organizar e tu participar. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz também pelas pessoas que estão aqui assistindo e participando com todos os comentários, que infelizmente dessa vez eu não consegui lê-los e botar de fato para participar e a gente jogar um papo aqui, porque ainda bem a Ana é uma pessoa que fala muito e ela tem muito o que falar. E aí eu tenho muito o que ouvir. Assim, como a gente vai gravar a live, eu posso olhar os comentários depois e ir respondendo lá no direct. Pode ser, eu não sei se os comentários de fato vão aparecer, a gente consegue controlar ele quando ele vai para lá. Eu não fiz esse teste ainda. Mas assim, muito obrigado a todos vocês. Sou muito agradecido a vocês que participaram e a Ana. E essa a live, reforçando, ela vai ficar lá no Stories assim que a gente terminar aqui. Depois vai para o IGTV, YouTube, Facebook e todos os canais possíveis e imagináveis. Procura lá, Eric Gomes Foto, que vai aparecer. E aí, para finalizar, agora nesses últimos 3 minutos, eu queria saber de tu. Tu andou falando um bocado de coisa aí que eu anotei uma reflexão puxada que tu desse aí. Que naquele tempo do set de fotografia,
vocês faziam reflexões que não queriam fazer na época. E qual reflexão tu faria hoje que o povo não quer fazer? Assim, Eu em acho três que hoje minutos é a principal. sacanagem, né? Mas deixa aí pelo menos o ponto em Eu, suspensão acho- para deixar o povo pensando. não, eu acho que a principal reflexão que eu tenho feito hoje com quem está articulando o circuito da fotografia no Brasil é olhar para os fotógrafos negro-descendentes com dignidade e parar de usar esses corpos como cota útil nos projetos. Sabe assim? É. Você compreender que, da mesma maneira que um fotógrafo tem direito, sei lá, quando você chama um grande nome desse da fotografia para um evento, da mesma maneira que esse fotógrafo tem direito de ser bem transportado, bem alojado, bem alimentado e receber um cachê decente que permite que ele desenvolva a pesquisa artística que o levou a ser referência, os fotógrafos negros não podem continuar participando dos festivais e dos projetos recebendo as migalhas que recebem. Eles não podem continuar sendo chamados para participar desses eventos pela hospedagem, pela passagem ou pela visibilidade. Visibilidade não paga conta. Visibilidade não sustenta a pesquisa artística. Né? A maior documentarista do Brasil hoje se chama Marcela Bonfim. Né? Ela está lá em Porto Velho desenvolvendo o Reconhecendo a Amazônia Negra, que é um projeto extremamente fundamental para o Brasil hoje, e ela não recebe o respeito e a dignidade que a dedicação, que o trabalho que ela tem feito, sabe assim, e que todo o conjunto da documentação que ela tem produzido merece. Sabe? Então, quando o Joeliton Rios, quando Thaís Rocha, sabe assim, quando a Priscila Mello aqui de Recife, sabe assim, Marina Alves, sabe assim, tipo, quando todos esses fotógrafos negros que estão aí espalhados pelo Brasil como um todo forem tratados nos eventos de fotografia com a dignidade que eles merecem, aí a gente para essa discussão. Mas, A enquanto isso, gente a gente precisa continuar. precisa sim. Ana, muito obrigado. Assistam novamente quantas vezes quiserem. Beijos, beijos e beijos. Sinta beijada, cheirada e abraçada.